Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast No Futuro Pode. E hoje nós estamos com um tema muito bacana, que é criar os filhos nos dias de hoje. E nós estamos aqui com duas convidadas, e eu gostaria de agradecer tanto a Fabíola, obrigada, Fabíola, por ter aceito o nosso convite, e a Lidiane, muito obrigada. Esse tema é muito importante para que as mães possam ter conhecimento, para que elas possam ficar atentas à criação dos seus filhos. Nós três aqui somos mães, mas de várias gerações, né? A minha filha já tem 30 anos, então eu criei a minha filha de uma forma, mas elas poderão até falar melhor, né, Fabíola, Lidiane, com relação aos dias de hoje. Então vamos falar um pouquinho desse tema. Qual a dificuldade que você encontra hoje, assim, que você, desde a sua criação, que a gente tira como base a criação dos nossos filhos, a nossa própria criação, né? Sim. E como que você vê essa diferença dos dias de hoje? Primeiramente, eu quero agradecer a senhora pelo convite. É muito importante estar aqui discutindo esse assunto, que é muito desafiador, né? Porque a gente está falando de filhos, então envolve uma série de coisas e as emoções ficam lá em cima e às vezes a gente se confunde nessa criação. Então é um tema muito bacana. Muito obrigada por estar aqui, também na presença da Lidiane, tá? E justamente os desafios de criar hoje é totalmente diferente do que antes, né? A senhora bem disse, a filha da senhora já está 30 anos de idade, Sim. já tem 30 anos de idade, então quando a senhora começou no início, já eram outras, as dificuldades existiam, porque criação de filhos sempre existe, né? Mas hoje a gente enfrenta desafios maiores, principalmente por causa da tecnologia. Então eu tenho enfrentado dificuldades, né? Porque a gente não sabe, às vezes, qual caminho que a gente segue, o que vai ser melhor para o meu filho. E como a gente tem as telas, a gente tem acesso à informação de uma forma muito rápida e de uma forma muito ampla, são várias, vamos dizer assim, opiniões, né? Que a gente não sabe o que segue. Então, o importante, eu acho que no primeiro momento, é você ter um norte nessa criação. A partir do momento que você define aquilo que você quer passar para os seus filhos e qual que é a sua inspiração, para que eles sigam um legado, para que eles tenham valores, para que eles desenvolvam na vida, você tem que ter primeiramente uma fonte que seja confiável, que você possa desenvolver, para você não ficar ouvindo tantas vozes, né? E eu acho que a Lidiane, ela tem também a idade mais ou menos dos meus, né, Lidiane? Sim, sim. E eu creio que o desafio que você está enfrentando deve ser mais ou menos parecido, né? Sim, exatamente. Muito obrigada, né, pelo convite, Ângela. Muito obrigada, Fabíola. É um prazer. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? Eu me apaixonei pela maternidade, né? Antes de casar, eu falava que eu queria ter 4 filhos. E até então eu tive 2, né? E os outros 2 estão para os planos, né, futuros. Bom, e uma das maiores dificuldades que eu acredito na sociedade de hoje está em relação ao que a Fabíola disse, né, que é sobre a tecnologia, esse excesso de informações, né? Nossas crianças são bombardeadas o tempo todo, né, com esse excesso de informações. Hoje uma criança, ela tem argumentos, né? Hoje o pai, ele até se espanta, né? Porque você vai corrigir o seu filho, ele tem conhecimento. São muito questionadores, né? Exatamente, eles têm esse excesso de informações, não que o seu filho não possa, é bom que ele tenha um entendimento, uma compreensão, isso por um lado é bom, mas ali, quando você vai na correção, corrigir, o seu filho, ele já chega para você tendo ouvido de outros lugares algumas coisas. Ou é na escola, questionam, né? Ou é de um amigo, né? Ou é de uma pesquisa, ou de um filme, ou de um documentário, ou de... As conversas hoje das rodas de amizade são diferentes, né, de antigamente. Eu acho que o desafio que a gente enfrenta começa a partir de quando eles têm essa concepção que eles vão se socializar com outras pessoas, com outras crianças da idade, mas antes eles não têm tanto discernimento. Quando começa a ter 7, 8 anos, eles começam a entender mais as coisas
e começam a absorver também aquilo que é passado fora, na escola. Exatamente. E aí, às vezes, a gente quer dar uma educação, a gente ensina de uma forma, só que na escola aprende de outras, porque ali são criações diferentes, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado de falar para eles que é o comportamento de outras pessoas, não necessariamente que seja errado, mas que não porque eles estão fazendo, que eles têm que fazer. E aí a gente entra na questão da conversa, porque a partir dessa idade eles já conseguem captar muito bem aquilo que é certo e errado, no sentido assim, eles têm essa consciência, né? Eles começam a aprender a filtrar, né? Porque no início a criança não tem filtro, né? Por isso que essa preocupação com a infância, com as crianças, porque tudo que uma criança ela ouve, ela acredita naquilo. Né? Por isso que as palavras dos pais é muito importante, aquilo que ela ouve no início, aquilo que ela recebe de um desenho, de um filme, ou de aquilo que ela ouve de alguém, né? De uma referência, né? De autoridade, seja uma avó, avô, né? Seja aquilo que é dado para ela, né? Apresentado. Ela ainda não tem filtro. Chega uma idade que ela começa assim a ter um certo filtro já, e aí que os pais eles entram de uma forma já mais, acredito, efetiva, porque ele vai ter que ajudar o filho a discernir, porque as informações não vão parar de chegar. É verdade. Né? E nós, como mães, a nossa preocupação é sempre oferecer o melhor para nossos filhos, né? Dar uma boa criação, oferecer valores para eles, que eles possam ter exemplo dentro de casa. Então, a gente tem essa preocupação. Só que aí, hoje, existe o quê? A tecnologia. Né? Antigamente, a gente preocupava com o filho que ficava brincando, às vezes, na rua. E, entra para casa, vem para cá, porque fica até tarde. Mas ele estava brincando lá fora. Hoje, os filhos quase não saem para a rua. Não. As crianças não brincam, as crianças não interagem com outras crianças. Então, essa preocupação de deixar, às vezes, os filhos somente ligados na rede, na internet, né? Eu costumo brincar que antigamente, quando a criança chora, a gente dava chupeta. Hoje, o que eu vejo, a criança chora, dá o celular para ele com o joguinho. Mudou muito. Então, assim, é uma preocupação, porque as crianças não interagem entre si e muitas vezes não interagem com os pais. Aí que eu vejo uma preocupação. Não é verdade, Fábio? Verdade, porque os pais têm enfrentado também a questão seguinte: os pais, antes, a mulher ela estava mais disponível para os filhos, para a criação dos filhos. Hoje não, hoje nós trabalhamos, então a gente está aí no mercado de trabalho que demanda muito tempo e a gente não tem mais uma disponibilidade de estar com eles de uma forma maior, né? Um período integral. Então a gente tem que saber essa divisão e aproveitar o tempo que a gente tem, né? Hoje os especialistas falam muito no tempo de qualidade, né? Mas até esse tempo de qualidade também, não adianta eu ficar pouco tempo e achar que é porque eu estou ali que esse tempo vai ser necessário, né? A mulher ela é cobrada, mas não se fala muito dos pais, né? Quando o filho faz alguma coisa errada, quando o filho não está no caminho certo, sempre é a mãe, e sempre vai ser assim. Por mais que hoje os dois trabalham, dividem as responsabilidades, mas a mãe ela é mais cobrada. E aí, como a gente é mais cobrada, a gente também, a carga, né, o fardo da gente, vamos dizer assim, é maior. Então, a gente tem que desenvolver até uma parceria com os filhos, né? Eu tento muito desenvolver essa parceria com os meus filhos, para que eles possam entender, né, o ritmo que a gente tem de trabalho e de acesso a outras coisas que a gente não pode dar uma atenção maior, mas que eles também têm que se desenvolver nesse sentido e entender, né, que precisa seguir, às vezes, uma atenção não tão grande da gente, mas também desenvolve a questão da independência, exatamente, né? Eu estava conversando com a Ângela, né? Eu cresci, na minha época, lá em casa tinha um quintal, né? E tinha árvores frutíferas de toda sorte, tinha manga, tinha pinha, pé de pinha conde, pé de pau doce, tinha toda sorte de árvore frutífera. E meu pai, ele fazia um balanço, eu nunca vou esquecer disso. Para que a gente não ficasse ali, né, na rua, meu pai era mais reservado, né? Minha mãe também. E ele, quando aquele balanço quebrava, era eu e minha irmã, né? Crescemos juntas. Ele ia lá e fazia outro. Uhum. E tinha aquele pé
erva cidreira que dá uma florzinha. Sim. Eu e minha irmã pegava aquelas varas, né, e enfeitava o quintal com aquelas árvores, com aquelas florzinhas. Então, assim, eu tenho memórias muito boas, né? Foi para mim, aquele quintal é a minha memória de infância. Hoje a criança, para ela criar memória, tem que colocar muita força, né? Porque ser mãe é realizar um sonho, mas a diligência de educar vem com o pacote de ser mãe. Eu falo assim que educar dá muito trabalho. Mas é preferível a gente ter o trabalho atual, de você abrir mão, às vezes, da sua vontade, você abrir mão de estar descansando, abrir mão de outras coisas para depois, no futuro, você não se arrepender. Porque se você não abre mão das dificuldades, né, no momento atual que seus filhos estão se desenvolvendo, depois o preço que você vai pagar vai ser muito alto, né? Essa parte da infância é a parte mais importante ali, até chegar um pouco na pré-adolescência, adolescência. Essa é a parte mais importante, onde eles estão como que pegando tudo, né? Recebendo caráter, né? Quando chegar na adolescência, eles vão começar os questionamentos para construir a própria identidade baseado naquilo que ele foi educado, né? Então, essa convivência com o pai, com a mãe, eu acredito sim que o pai ele tem que estar presente sim, né, nessa educação. Então, acho que vai de uma conversa em casa, é uma parceria, né? É uma parceria. A carga, essa responsabilidade, ela fica muito mais leve quando o pai ele se junta com a mãe, né, nesse lugar. É o esforço que a gente faz lá em casa. A gente sempre se puxa, né? E além da parceria, a gente também tem que falar a mesma língua. Exatamente. Né? Não pode o pai estar direcionando de uma forma, a mãe de outra forma, porque os filhos percebem isso e vão naquele que vai ceder mais fácil. Né? Eles são muito inteligentes. Então, assim, nosso combinado lá em casa se eu falei X, meu marido vai manter X. Exatamente. Mesmo que às vezes não concorda, depois conversa em particular. Depois a gente chega perto e fala, você fez isso, mas eu acho que era daquele jeito. Mas eles não estão sabendo. Agora vai saber, né? Agora vai saber. Mas é isso. Eu acho assim, os desafios que a senhora teve, que você teve na época, né, que você criou a Thaís. Então, a senhora tinha mais disponibilidade de tempo? Eu tinha mais. Você acha que faz a diferença? Faz a diferença. Eu estive presente na vida dela desde de criança, recém-nascido, até a adolescência, até casar. Praticamente eu estive presente na vida dela. Mas essa questão da mãe trabalhar fora faz diferença. Mas, infelizmente, a realidade já era a minha realidade de antes. Eu tive o privilégio de poder criar minha filha, estar perto dela. Muitas mães não têm esse privilégio porque tem que trabalhar, ou deixa na creche, ou deixa com família, ou paga alguém para cuidar. E nisso tem realmente um prejuízo, assim, pensando nesse lado, porque a gente, estando junto deles, a gente tem confiança do que a gente está passando. Isso. Agora, quando eles estão na escola, quando eles estão com outras pessoas, a gente não tem essa total confiança. E aí que a mãe ela precisa ter essa atenção. Porque hoje o que eu percebo é que as mães também estão distraídas. Verdade. Né? É isso. As mães não querem ter, às vezes, o compromisso de ser mãe. Sim. Exatamente. E muitas vezes, se você for colocar as mães, né, dessa geração que está chegando e as mães novas, né, elas também estão muito envolvidas na tecnologia. Sim. Então, eu estava lendo um livro do Augusto Cury que chama, se eu errar o nome, depois a gente vai trazer para você o nome certinho, mas Pais Brilhantes, Filhos... Eu me esqueci. Já sumiu. Eu sei. Sumiu agora. Uhum. E ele fala que a criança, ela aprende 10% com o que você fala e 90% com o que você faz. Sim, com exemplo. Então, esses 90% fica... Não adianta a gente falar, sai do celular, faz assim, se a gente não fizer primeiro, né? Então, a gente é a primeira referência dos nossos filhos em qualquer lugar. Por mais que ele pode ter alguém lá na creche ou na escola, dentro de casa, se você conseguir influenciar seus filhos, é a primeira. Se você conseguir fazer seu filho
de alguma forma se orgulhar de quem você é, né? Ele vai te ter como referência, Com certeza. né? Por mais que você não vai ser perfeito, mas ele vai olhar para você. E esse tempo de qualidade, né? Por exemplo, um filho está na creche ou filho você está ausente porque você trabalha. Se o pouco que você tem com ele, você faz algo bom, de qualidade, né? Dando direção, ensinando, ele vai olhar para você e vai seguir seu exemplo. Né? Acontecido hoje também, Fabíola e Lidiane, é que os pais estão tendo filhos muito tarde, né? Mais tarde. Verdade. Eles estão preocupados com a carreira, com a vida e tal. E aí eles estão tendo filhos muito tarde. E o que tem acontecido é que os filhos, quando nascem e já vão para a escola, eles são muito avançados na tecnologia. E muitos pais não conseguem acompanhar. Não consegue. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. Aí o que acontece? Aí depara nessa situação, né? Tem os aplicativos que bloqueiam. Mas qual aplicativo é esse, né? Eu faço. Aí não vou ter que fazer um curso. Vai ter que fazer o curso. Vou ter que ir lá no YouTube. Meu Deus, me socorra para eu saber o que é que eu vou me direcionar aqui. Não é? Mas esse assunto, realmente, hoje os pais têm tido filhos mais tarde. E aí, pais com 40, mulheres com 40 anos, até mais, tal de com análise. idade mais assim, né, avançada, eu falo pelo meu pai mesmo. Eles são quase um pai avô. Meu pai não tanto, mas eu vejo nos pais mais, né, que tiveram filhos mais tarde, uma permissividade maior. Os filhos, eles vêm para coroar, né? E eles ficam, né, com um receio de... Sim, você sabe o que eu acho? Eu acho isso. de dar não, de dizer um não, no exatamente. afã de ter aquele filho, eu quis tanto esse filho, então começa a permitir coisas demais. Exatamente. E outra, eu estava vendo uma reportagem que eu não sei se ela é psicóloga, eu não sei qual que é a formação dela. E ela falou que não pode, quando nasce, 6 meses já começa a pegar no copinho. E que não pode, o copinho tem que ser de vidro, ensinar desde então que o copinho tem que ser de vidro. Porque se o copinho for de plástico, a gente vai estar passando uma mensagem subliminar para essa criança, para esse bebê, que esse bebê lá na frente vai ter problemas na adolescência, mas por quê? Porque coisas que a gente fez quando era bebê e a gente não sabia. Aí eu pensei assim, tem sentido, meu Deus, os mínimos detalhes. Como é que a gente vai fazer? Assim, aí vem a tecnologia, por um lado, que eu acredito que, né, falando dos pontos positivos e negativos, né, o negativo é que se você não ter controle sobre a informação que chega na sua casa, sobre seus filhos, você pode ficar refém ou deixá-los vulnerável, né? Pelo contrário, se aquele conhecimento, aquela informação chegar com propósito, né? Vamos supor, por exemplo, e vou pesquisar, meu filho está tendo acesso a redes, como que eu faço? Né? E aí, no próprio YouTube, na internet, né, tem várias informações que você pode, como pai, né, pesquisar ali, trazer um propósito, né, para essa informação que vai chegando. É o que eu falo, saber um norte, você tem que ter um norte. Se você não tiver um norte, você vai ficar perdido, não vai saber o que seguir, porque é muito psicólogo, é muito psiquiatra, é muito educador, falando tanto de coisa, e aí a gente fica perdido, né, Ângela? Eu sempre trago, assim, para aqueles que mantêm os princípios, né, assim, uma forma, quando eu ouço, né, um profissional da área, eu sempre deixo ali uma base, né, eu tenho uma base na educação, ali quando eu vejo que vai acrescentar, que realmente é uma riqueza, não, isso aqui, achei, um achado, né, essa parte aqui já não condiz, já não está muito eu acho que bacana, também muito né? Importante porque a vida da gente, a vida social, a vida dentro de casa, eu acho que o norte, a gente tem que ter uma espiritualidade, passar uma espiritualidade, né, para os nossos filhos, porque se eles tiverem, então muita coisa vai evitar, Sim, né, de dor de cabeça, vamos dizer assim, para a gente, para eles próprios, né, Ângela? Eu acho que é muito importante isso nesse sentido, né? Com certeza. Mas o que você tinha falado, que eles veem o nosso exemplo, isso é muito importante a gente observar também, né? O exemplo, né, Fabio? O exemplo. A gente fala, mas a gente dá o exemplo. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Fala assim, um testemunho arrasta, não tem fala que o testemunho arrasta. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Aí, voltando só para o tema, quando eu tive minha filha, eu tive ela muito nova. Sim. Então,
quando ela se tornou criança, adolescente, eu fui aproveitando com ela, porque eu era muito nova. Então, é uma vantagem de você ser mãe nova. Se eu pudesse ter sido mãe mais nova, eu gostaria. Foi. Então, eu aproveitava tudo. Então, o que eu não sabia, ela também me ensinava e a gente aprendia juntas as coisas. Assim. Legal. Porque eu fui crescendo com ela, praticamente. Você foi mãe com quantos anos? Com 20 anos. 20 anos, muito jovem. Eu fui com 21. Ah, então você Essa foi nova também, é uma né? realidade que ela está falando aí. Por isso que talvez, quando eu falo assim, nossa, a maternidade é tão boa. É muito boa. Tão divertida, tão assim, é como que você tivesse vidas que estão crescendo ali, e você tem eles ali, e é como que construir, é como que tecer, lapidar, sabe, com amor ali, construir alguém, assim, pro melhor, né? Você sempre pensando nele. Então, assim, é realmente o que ela está dizendo. Eles ficam nosso amigo. Eles Isso, é isso que a gente são tem que amigos. conquistar, a amizade dos nossos filhos. Acho que o princípio de tudo é a amizade dos nossos filhos. É verdade. Porque se a gente é uma mãe muito radical, muito brava com tudo, a gente acaba afastando os filhos da gente. Exatamente. Então, por exemplo, eles vão estar dentro na nossa casa até certa idade. 6 aninhos que eles já começam a estudar, eles vão ter que ir já saindo. Aí eles vão conviver com outras crianças, com outras pessoas, e vão deparar com vários problemas. Aí eles voltam para casa. Aí se ele depara com aquela mãe brava, né? Para que você fez? Às vezes ele é a vítima e a gente já faz ele como culpado. Né? Ele não vai se abrir, né? Ele não vai se abrir, vai se fechar. Então, essa importância da mãe ter essa paciência, saber entender e compreender os seus filhos, isso é o passo. Angela, é a Com certeza, base. eu acho que é a parceria, a amizade, companheirismo, e tanto faz homem como mulher, Tanto faz. Exatamente. tanto faz, a gente pode desenvolver. A Angela estava falando, me fez lembrar uma experiência que eu tive. Né? Logo no começo, minha filha tinha ali uns 5, 6, 7 anos. E eu me lembro que ela ia para a escola e eu separava o lanche dela, né? Falava, você tem que lanchar na escola, você não pode voltar para casa com o lanche, porque é importante. Como que você vai estudar com fome? Ah, mãe, mas não dá fome. Eu falei, não, você tem que comer o seu biscoito, tomar o seu suco. E aí um dia eu tô lá limpando o quintal lá e acho um pacotinho fechado de biscoito jogado, escondido. Naquele momento, veio uma reflexão. Que mãe que eu estava sendo, né? Você ver, a simples, ponto dela esconder de mim em relação sobre um biscoito, estava tão pesado assim, eu comecei a pesar as minhas ações, as minhas palavras. Falei assim, eu não quero uma filha que esconde de mim as coisas, eu quero uma filha que se abre para mim. Né? Eu quero uma filha que chega na adolescência e que tem coragem de falar, mãe, eu estou precisando de ajuda. Aconteceu isso, me fala o que fazer, né? E quando eu ouvi aquele pacote de biscoito, eu peguei aquele pacote de biscoito, um coração ali apertado, e falei com ela, filha, eu encontrei o pacote de biscoito lá no quintal. Nossa. E aí ela já se fechou assim com medo, né? Porque minha mãe vai, né? Desobedeci. E aí, naquele momento, eu falei com ela, eu pedi perdão. Eu falei, filha, se eu tenho sido pesada com você, sabe? Se eu pesei, eu quero te pedir perdão, minha filha. Eu quero que você tenha coragem de contar para a mãe as coisas. E foi daí, desde então, que despertou em mim esse senso, essa consciência, né, de parceria. Né? Não, eu trabalho muito nessa questão de parceria com eles e na questão também da obediência, porque às vezes a gente dá vamos dizer assim, uma direção para que eles façam e eles não querem fazer. Eles falam, mãe, mas eu não estou com vontade de fazer. Eu falo, mas não é a questão da vontade, é a questão da obediência. Né? Porque se a gente partir tudo da vontade e se você não tiver com vontade você não faz, a vida não é assim. De vontade. Então eles têm que enfrentar as frustrações, né? Eles têm que enfrentar o não, eles têm que enfrentar qual que é a dificuldade hoje que eu vejo muito grande? Ansiedade.
que eles não suportam esperar. Tem que ser tudo na hora deles, né? E porque realmente está muito ágil, né? A gente vai baixar lá algum programa, alguma coisa, a gente já fica lá, meu Deus, não está dando, não está dando. Aquele subliminar, né? Não é? Que reflete nas outras áreas, né? Isso. Que você disse. Então, eu tento trabalhar com eles essa questão também, de segurar a ansiedade, de saber esperar. Meu filho, por exemplo, o celular dele estragou e ele me pediu o celular. E eu falei, olha, eu teria como comprar para ele o celular, mas agora nós vamos segurar, não tenho condições de comprar esse celular para você. E ficou 4 meses sem o celular. E eu me emprestando o celular para ele quando eu estava em casa. Treinando ele para a vida. Treinando ele para a vida, que eu falei, eu não vou dar agora. E aí eu faço isso com eles, eles não me dão trabalho. Se eu vou para um lugar e eu falo com eles agora não, eles entendem, eles compreendem. Ensinar o valor de um não, né? O propósito de um não, né? É verdade. Porque quando a gente fala não, eu creio que o nosso diálogo, nossa conversa com eles tem que ser muito clara, né? Esse porquê não, né? Agora, em que ambiente você fala? Como que você expressa um não, né? Com agressividade, com peso? Ou você fala um não como que trazendo para eles um entendimento da vida, né? O sentido, né? Então, quando eles têm um não, eles já como que já compreendem. Você percebe claramente, mas você percebe que eles estão entendendo aquilo que está acontecendo. Eu ia falar o seguinte também, que a Ângela ela teve uma filha única. Sim. Né? Então, eu acho que aí as atenções são todas voltadas para essa filha, né? E quando a gente tem 2, a gente meio que divide as atenções e eles cobram. Então, você tem que ter cuidado quando você vai, vamos dizer, castigar um, quando você vai exigir de um, porque vai falar assim, mas e o outro? Exatamente. Não é? Exatamente. Não é, Lidiane? Não é assim? Exatamente. Quando eu corrijo ou quando eu dou vamos colocar assim, um prêmio, né? Uma recompensa para o outro, chega lá e fica olhando assim. Aí fala, não, o seu... Eu também quero. Eu também quero. Então você vai esperar, porque você sabe que o seu, né? Então essa dinâmica de você conciliar ali, quando é 2, né? A correção. Você não pode favorecer um e deixar o outro. Então, e mesmo que você não esteja favorecendo, instintivamente, eles têm essa... Eles olham pra gente e falam assim, né? Eu digo por mim mesma, né? Na minha infância, né? Essa questão de achar que o outro está sendo privilegiado, o ciúme, né? As comparações que a gente, às vezes, como mãe, também compara, e a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Exatamente, essa questão de comparação realmente é algo que pode afetar até o emocional deles, Afeta né? emocional. Porque ao invés de você trazer eles para se conhecer, você tende a querer levá-lo para um caminho que nem é ele, né? Agora, uma outra abordagem também que eu estou até me recordando aqui, Ângela, foi quando a gente teve acesso, né, aos adolescentes na escola e quanto que eles reclamaram até dos pais. A senhora lembra disso? Sim, isso é muito, muito triste, né? Muito triste, que eles, né, os pais não estavam dando atenção devida. Falava, eu lembro que você perguntou, mas e o pai? Eu, não, mas, tia, meu pai não está nem aí para mim. Verdade. Na verdade, a gente foi fazer perguntar, fazer um diálogo com as crianças de um colégio, e eles questionaram alguns problemas que eles estavam tendo, inclusive com ansiedade, né? E eu questionei, falei, olha, a primeira pessoa que você tem que ter, além de Deus, é claro, você tem que ter seus pais como seus amigos. E eles realmente me falaram, mas eu não tenho amizade com meus pais. E eu fiquei muito, assim, triste, porque a gente sabe que a base de uma criação de um filho são os pais. A família. É a família, né? E quando ele não tem essa referência, que referência que ele vai buscar? Justamente. Isso é muito preocupante. Outra que ele se identificar, porque toda criança precisa de uma referência para se Precisa. desenvolver. Ela vai se identificar com alguma coisa. Com alguma coisa ela vai se identificar. Eu creio que toda criança ela precisa ser vista. Ela tem que se sentir que ela está sendo enxergada. Acolhida, né? amada, porque ela acabou né? de chegar no mundo. Ela não tem essa maturidade para discernir muitas coisas que um adulto já pode discernir. Se até para o adulto é difícil, né? Imagina para uma criança. Então, eu digo assim, se encante com tudo que seu filho fala. Minha filha chega da escola
contando tudo o que aconteceu na escola. E eu isso é estou sempre na importante. cozinha, né? É. E ela, a mãe, gente você está tá sempre ouvindo? na cozinha. Sim, filha, é mesmo, né? A gente ali envolvido, e ele sempre, mãe, você tá ouvindo? Tô, meu filho. E aí eu tenho que, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu tenho que deslogar daquilo ali Tem. e falar, não, agora, filho, pode falar agora que eu vou ouvir, porque essa questão de demonstrar que você se interessa pelo que ele está falando, É muito de estar importante. impressionado, É. isso vai trazer para ele um entendimento que você o enxerga, que aquilo que ele está falando é importante e que ele é alguém. Nossa, eu tenho voz. Ele está Né? sendo Eu estou valorizado, ouvido, né? Naquele Olha, momento, trabalha a valorização exatamente, e a autoestima. Exatamente. E a questão, né, Ângela, não foi nem dessa questão dos adolescentes, não foi nem porque eles não queriam contato, a gente sentiu isso. Foi Não, triste porque a eles gente não sentiu tinham. porque são os pais que não queriam oferecer eles esse contato, e buscavam não essa eles que ajuda e não estavam encontravam. resistindo. Isso, não encontravam. E muitas vezes a escola acaba tendo que fazer esse papel dos pais. Inclusive, meninas, a gente tem que entender o seguinte: os nossos filhos ficam com a gente um período do dia e eles vão para o colégio, vão para a escola e muitas vezes passam o maior tempo no colégio. Então, a gente não pode também, que a gente vê que acontece muito, que muitas mães transferem a responsabilidade para a escola. E a escola, a responsabilidade da escola é te trazer conhecimento, e não, lógico que é um conjunto, mas a educação realmente vem dos pais, né, Fabio? Vem de casa, porque os professores, eles passam conhecimento. E também, hoje a gente tem, hoje não, a gente sempre teve, né? Era ensino religioso. Sim. Hoje também tem que ensina, né? Ética, o caráter, matéria de ética. isso, a ética. Então, assim, para reforçar a educação, mas ela tem que vir de casa. E os pais, eles exigem, às vezes, dos professores, do diretor, da escola, um comportamento das crianças que nem as crianças mesmas têm com eles próprios. Então, na escola, por exemplo, dos meus filhos, sempre no início do ano, as diretoras fazem questão de mostrar um vídeo que é do Cortella, que eu acho ele muito bacana nas colocações que ele faz, e ele fala, às vezes em casa, o filho, por exemplo, vai almoçar no restaurante, aí o pai fala, onde que você quer sentar? O vídeo é assim, né? Onde você quer sentar? O que você quer comer? Tá bom aqui esse restaurante para você? Então, não é os pais que escolhem. Quem está escolhendo são os filhos. Eles acham que isso é uma atitude amorosa. E aí chega na escola, o professor ele não vai dar uma opção para ele escolher. Ele vai ter que fazer o dever, ele vai ter que fazer a prova, ele vai ter que entregar as atividades. E aí é o quê? Há um choque. Porque falar, mas em casa meu pai me dá a opção de escolher e aqui eu não posso escolher, aí dá aquele conflito. Sim. Meu pai, por exemplo, ele me educou, e eu falo isso com meus filhos, vocês estão indo para a escola, se eu souber que lá vocês estão desrespeitando o professor, ou quem quer que seja, aí nós vamos ver como é que vai fazer aqui em casa, porque meu pai falava, olha minha filha, você está indo para a escola, é para aprender, para respeitar, encara isso como uma missão. E hoje os pais não dão nenhum tipo nem de orientação para os filhos e eles estão fazendo o que querem na escola. Também. Essa questão dessa parceria entre pai e escola, né, ela é muito importante. Você está falando aí, eu me lembro de um contexto que aconteceu, né, na escola da minha filha, e na escola, naquele ambiente escolar, estava acontecendo, fizeram, né, um caderno da morte. E eles colocavam um nome, é forte, né, gente? Muito, né? O nome já é impactante. E um aluno, né, fez um caderno e cada um ia passando, ia colocando o nome e como aquela criança iria morrer, aquele outro coleguinha. E isso chegou no ouvido dos pais, né? E os pais entraram em contato com a escola, ou seja, está vendo aí uma parceria, né? O filho chegou, contou para o pai, e o pai logo correu, né? Entrou em contato com a escola entrou em observação para ver se achava, né? E encontrar esse caderno. Na hora que a professora ela chega e ela vê aquele caderno, já vi uma criança na sala chorando, desesperada, pagando a pessoa dona do caderno para tirar o nome dele, porque não tinha conseguido nem dormir. Né? Então, assim, e aquele caderno foi tirado de circulação da escola,
E a própria escola, né, foi muito foi sábia, fizeram um caderno da vida. E começaram a passar o caderno da vida ali na escola, onde eles colocavam sonhos, falavam sobre coisas boas, né? Ou seja, isso chegou ao ouvido dos pais, os pais entraram em contato com a escola. Então, essa parceria de estar de pai e escola tem que andar junto. É né? essencial. Tem que andar junto, porque você pode salvar a criança, você pode livrar crianças de contexto. E de onde veio a inspiração do caderno? De um desenho. Tá vendo aí, né, o quanto nós temos que estar atento às informações que nossos filhos estão assistindo, né? A escola também, né? Eles fizeram um programa bem legal. Na escola da minha filha tem um projeto que chama Amigo Anjo, né? Então essa escola sempre trabalha nessa atenção, né? Amigo Anjo é você faz uma carta para alguém todo mês. Você escolhe 4 amiguinhos e faz cartas para eles, com mensagens, né, de incentivo sobre a vida, né? Então, assim, e minha filha chega, então, assim, eu fico bem atenta, sabe? A gente que é pai e mãe tem que ficar bem atento a essa questão. A gente vai conquistando os nossos filhos, vai tendo aquela amizade, vai compreendendo eles. Eu tento muito compreender. Aí eu penso assim, gente, quando eu tinha essa idade, como que eu era nessa idade? Pra gente tentar entender a cabecinha deles também. Que é difícil pra gente, mas é difícil pra eles. Então, aí você puxa lá, não, eu era assim. Então, eu vou tentar conduzir ele dessa forma, porque aí ele vai entender melhor. Para eu falar também a linguagem dele. Porque, né, eu tive experiências, e aí eu quero passar a experiência para eles. Olha, eu sei que isso daqui é negativo, se você fizer, vai dar ruim, né? Exatamente. Para a gente poder passar isso para eles. Mas eu tenho que falar isso numa linguagem que seja, aí, igual a senhora falou, amiga, acessível, senão eles não vão escutar. Parceria, né? Eu creio que pai e mãe, os filhos são parcerias, né, de vida. Assim como você tem seu esposo ali junto com você, andando juntinho, você tem que trazer seus filhos para perto de você também para andar junto com você, né? Então, essa parceria é eles olhando para você, porque quando você cria um nível de amizade com seus filhos, não de uma amizade sem autoridade, porque a gente não pode também entrar nesse lugar, né, de amizade e perder a autoridade. Mas você encontra, até quando você erra, você não é perfeito naquele dia, você estava estressado, seus filhos encontram, você acha graça nos olhos deles. Aí eu falo, quando eu não estou, filho, eu não estou bem hoje, a mãe não está bem. Ô mãe, o que a senhora tem? Então tá bom, mãe. Eu te amo, tá? Gente, né? Nós somos seres humanos e nem sempre a gente é mãe, mas a gente também tem as nossas necessidades também, né? As nossas limitações. Mãe também é ser humano, né? Ser humano. Exatamente. Então, mas você falou da gente olhar como que eu era antes, como que foi a minha criação, né? Se eu for pensar assim, a minha criação foi bem diferente do que eu criei a minha filha. Totalmente diferente. A minha criação era muito mais complicada, porque naquela época os pais eram muito radicais e muito bravos. Essa radical. Então, se eu pegasse aquela referência de criação, eu ia criar minha filha totalmente diferente do que eu criei, assim. Porque eu apanhava muito. Era só mesmo apanhando que eu aprendia. Né? Com não 12 tinha diálogo, né? Não tinha diálogo. Esse diálogo, o que era isso, né? Não tinha diálogo, não tinha. Com 12 anos eu já trabalhava. Hoje, então, assim, hoje a geração não pode diferente. trabalhar tão cedo, né? A gente tem as limitações legais para trabalhar, então tem tudo isso. Então, mas, assim, pelo fato da senhora ter sido criada dessa forma, mas isso também só superou, né? Superei. Eles achavam que era dessa maneira, porque antigamente era dessa forma. Então, e os era outras né? gerações. Não crescia aquela revolta, às vezes sim, um ou outro, mas todos os pais educavam dessa forma. Eu acho que a geração começou a educar de forma diferente, porque a gente viu que no passado algumas coisas que os nossos pais era excesso. Então a gente fala, isso não tá legal. Né? A gente não precisa de repetir. Quando eu falo assim, se colocar no lugar deles, não na questão de criação errada que a gente teve atrás, mas no sentido de tentar entendê-los também, né? Mas assim, para entender gerações diferentes é muito complexo. Exatamente. Porque você fala de revolta. Eu não tinha revolta, mas eu não tinha amizade.
Então, você vê, com 12 anos eu tive que já trabalhar e eu tive que me defender, aprender sozinha. Sim. Sendo que eu poderia ter uma parceria dos meus pais, que eu não tive. Isso né? te fez falta, Me né? fez muita falta. Porque é muito diferente você ter proteção, assim, dos pais. Porque os pais, eles são proteção. Os filhos, é igual você fala, se joga aí, a criança pequenininha, vem que eu vou te segurar. Ele vai se jogar. Ele não quer saber. Não, meu pai vai conseguir me segurar. Confia. Porque confia. Então, quando a gente não tem isso dentro de casa, a gente sente muita falta. A gente né? se vê sozinho, né? Se vê sozinho. Para resolver os próprios conflitos, né? Daí, quando eu fui mãe, eu pensei, né? E tive uma sabedoria de criar minha filha de uma maneira diferente. Então, eu não tive atrito com ela, por quê? Porque eu falei, não, tudo que eu tive, eu vou mudar. O que eu não tive, aliás, né? O que eu não tive. Aquilo que né, te fez falta na criação, a senhora passou para ela, né? Isso. E aí eu vejo a dificuldade ainda hoje, porque, como você mencionou nas escolas que a gente foi, e a gente foi questionado que os pais não estavam presentes na vida deles. Eles ainda têm esse mesmo questionamento. Eu estou falando com duas mães aqui que são presentes na vida dos filhos, mas a realidade hoje, muitas vezes, não é essa. Né? Então a gente tem que trazer o equilíbrio, né? Até mesmo porque esse lugar de equilíbrio ele vai trazer uma sociedade saudável emocionalmente, né? Que entende uma lei, né? Porque quando você aprende, quando as primeiras leis da vida de uma criança são os pais, né? Então, se ele aprende aqueles princípios, aquelas leis, vai ser muito mais fácil chegar numa sociedade e compreender as regras de uma sociedade, né? É por isso que os pais são tão importantes, nem no extremo de um lado, nem no do outro, mas... né, nesse lugar de equilíbrio. Filhos bem criados vai significar uma sociedade melhor, mais justa. Exatamente. Porque se eu tenho limites, se eu tenho regras, eu vou saber respeitar o direito do outro, e aí a gente não vai ter tantos problemas como a gente tem tido, né? Eu vou até comentar um pouquinho sobre a questão das crianças que estão numa situação de ansiedade, né? Depressão, automutilação. Porque o que acontece? A gente vê muita criança que está se cortando. E isso é muito preocupante também, porque quando uma criança chega nesse nível, ela sente dor, mas é uma dor de alma. Dores emocionais. Dores emocionais. Então, ela precisa de ajuda. Precisa. Né? O que desencadeou aquela questão daquela criança ficar sem falar com ninguém, isolada, com casaco, com calor imenso, ele com o casaco todo tampado. E muitas vezes ninguém percebe ela. E ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. Socorro que ela está implorando, às vezes, por um socorro, por uma atenção. E, às vezes, os pais não estão sabendo como que ajuda. É verdade. Eu acho que uma ausência afetiva, né? A ausência de estarem juntos, eles podem estar no mesmo cômodo da casa, mas existe uma distância, né, uma frieza. Ou a mãe não quer confrontar porque não vai saber lidar, o pai não vai saber lidar, ou quando confronta não consegue prosseguir para resolver aquela questão, né? Exatamente. Vira um conflito. Então, é uma geração que ela se sente só, né? Essa ausência. Para você ver, é tão bom sentar e conversar, né? É tão bom você estar aqui, você estar conversando. Então, o quanto mais essa geração ela se preocupa até mesmo, porque hoje é pregado muito assim, eu quero ser feliz. Você não precisa de ninguém, você precisa ser feliz. Ame você mesmo. Sinais que os filhos também dão, que nós como os pais nós precisamos ficar atentos. Né? Porque eu sei, aí a criança ela se encontra nessa situação e quando ela se encontra que o pai consegue perceber, ele não sabe como lidar. Exatamente. Foi o que você falou. Não está sabendo como lidar e aí esses pais têm que buscar ajuda. Exatamente. Tem que buscar ajuda porque realmente é um trabalho que vai ter que ter com essa criança, até multidisciplinar, dependendo do nível. Ajuda psicológica, profissional. Nem tudo você vai conseguir fazer, né? Você vai precisar e os pais ajuda. também não se sentir culpados, porque os pais têm se sentido muito culpados. Sim, também. Às vezes são pais presentes, são pais que deram uma educação e por um motivo ou outro essa circunstancial, criança, né? Coisas que vieram de externas, né? Até palavras mesmo, né? De professores, né? De que
que são palavras agressivas, né? Como minha filha já chegou compartilhando comigo, a minha irmã também. Várias vezes. Né? Meu sobrinho, ele também carregou uma palavra de um professor durante anos e ela só veio descobrir agora na adolescência. Isso Né? é Você está verdade. dando o seu melhor e seu filho chega num ambiente, e pode ser de uma casa de um parente, num lugar, né, com os amigos, ele ouve uma palavra. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e o maior causador de trauma, a porcentagem maior que deu lá, foi a agressão verbal. Então, a agressão verbal, É o ela... famoso bullying, né? Exatamente. É o bullying. Exatamente. Esse contexto de... Que pode ser tanto familiar, Exato. porque às vezes sofre também uma pressão exagerada dos pais, e os pais menosprezam, falam palavras pesadas, agressivas. Comparam, né? Como nós dizemos. Isso né? aí gera muitos externo, problemas né? psicológicos. Ou externo. Ou externo, né? vindo Na de escola, fora, são né? os colegas, né? As amigas, As né? amigas. Comparando, né? Ali. Às vezes, hoje nós recebemos, né? Essa enxurrada de informações, de propagandas na mídia, esse desejo de obter coisas, né? Despertado nas crianças. Né? E aí entra naquele nível de comparação. Mãe, eu também quero. Não, filha, vamos programar. Aí, né, é aquele contexto. Você tem que estar sempre antenado, perceptivo, para preservar seu filho ali. E sempre vai ser assim, né? Porque as redes sociais sempre mostram pessoas que estão muito bem, são felizes, é uma vida maravilhosa. Exatamente, Flores, é verdade. Né? E aí, às vezes o filho da gente vê aquilo e fala, não, mas fulano tá tão bem, eu tô assim. Mas não é, aquilo dali é uma ilusão. É uma ilusão. É ilusão. Então a gente Fotos tem que de passar momentos isso para eles, felizes, né? Olha, isso aqui é ilusão, a vida não é isso. Né? Meu menino fala muito comigo, mãe, a vida não é um morango. Essa questão de conquistar, né? Vamos supor, né? Estude, trabalhe para você se realizar e tal. Aí você, nossa, eu quero ser isso, eu quero ser, nossa. E até mesmo essa questão da pressão, né? De ser alguém, né? De se colocar ali. E claro que é certo, né? A escola tem um papel fundamental nessa área de trazer esse despertamento, né? Para a criança. Mas às vezes eles só olham para as redes sociais e se sobrecarregam de expectativas, esquecem dos processos. Não, aquela pessoa tem aquilo ali, mas aquela pessoa... Esses dias mesmo eu sentei com os meus filhos e mostrei a história de uma grande empresa aqui no nosso país, como foi que ele começou tudo. A gente estava sentado estudando educação financeira para crianças. Eu estava lá pesquisando, né? Não vou passar para vocês isso. E eu mostrei para eles. E enquanto eu ensinava, eu aprendia, né? A gente vai na busca da procura para ensinar para eles. Exatamente. O mais interessante é que os filhos, quando os pais sentam com eles para ensinar, sem ser por algum motivo, mas assim, vamos aprender sobre a vida? Vamos sentar aqui hoje. Uma coisa que eu aprendi na pandemia, né? Que eu era professora dos meus filhos na pandemia. Eles mandavam os exercícios e eu tinha um quadro lá em casa. Então eu descobri esse lugar de ensinar até sobre coisas da vida. Colocar o quadro, eu pesquisar e trazer ali as folhas e eles fazer. Eu falo que é a escola da mamãe, né? Eu acho que uma grande dica também é o seguinte, é a gente passar valores para os filhos da gente em momentos inusitados. Por quê? Às vezes você senta aqui e você fala com ele assim, filho, senta aqui, vamos conversar? Na cabeça dele já fez... Por quê? Já vai começar. Vem bronca, né? Agora, se no dia a dia você vê um filme com ele, você tá ali no shopping, aí você aborda um assunto. Exatamente. Ele vai prestar atenção, ele vai absorver de uma forma bem mais tranquila, o que a gente fala assim, que é lúdica, né? Não vai ter tensão no ar, não vai ter né? aquela Eles vão tensão. estar ali, vai ter prazer, né? E eles vão lembrar daquilo até com uma memória afetiva. Boa, nossa, eu tava lá com a minha mãe naquele lugar e minha mãe me falou isso. Esqueci. Né? Então, eu acho que isso é uma grande estratégia. Exatamente. Então, a gente tem que estar atento a todos os detalhes de filhos, né, Fabíola? Ai, muitos detalhes. Nossa, é muito detalhe. Quando eu tive minha filha e eu tive minha filha no acidente, e acabou que ela teve que ficar algum tempo lá. E eu estava muito machucada. E eles trouxeram o bebê para mim, eu falei assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê agora? Pensei comigo, só tinha 20 anos.
Eu estava tão machucada que eu não conseguia me mexer. E na minha cabeça eu pensava, gente, podia voltar para a barriga, estava tão tranquilinha na barriga, né? E aí você vê, peguei aquela criança, quando a gente pega aquela criança, a gente já pensa, eu vou ter que cuidar dela agora pro resto da vida, assim, é uma responsabilidade tão grande que vem sobre o nosso lombo, me né? ajuda. Exatamente. O que a gente está querendo trazer aqui nesse pod é que a mãe ela tem que estar atenta aos filhos, ela tem que dar direção para os filhos, não deixar as coisas, o mundo, as amizades dirigi-los. E isso é muito importante, né, Fabiola? Muito importante. O fato da gente educar os nossos filhos e para a vida, né? A gente educa para a vida, porque eles vão ter relacionamentos com outras pessoas, no trabalho, né? Eu acho que a escola é seu primeiro trabalho, né? Eu não faço nada, não faz. Na escola Estuda, você estuda, né? Valorize isso, você vai precisar. Então, depois você vai ter relacionamento com seus colegas, você vai ter um namorado vai ter um relacionamento com os familiares do namorado que seja. Então, tudo isso você vai ter que saber se conduzir. E você conduz como? Da criação que você teve. Quando eu falo da superproteção que eu dei, eu ficava muito em cima de tudo. E às vezes a criança ela fica muito em cima da mãe também. Fica. Isso também a gente tem que ter um equilíbrio. O cordão umbilical não foi cortado, né? Saiu da barriga, mas... Tipo, eu pego você, eu levo você, eu pego você, eu levo você. Tipo assim, ficava o tempo todo numa superproteção. Isso também a gente tem que tomar um cuidado. Também não pode ser o 880, né? Deixa a menina, vai lá na padaria sozinha. Preparar para a vida, né? Hoje eu ainda me deparo a minha criação, né? Meu pai foi um pai super protetor mesmo. Mesmo. E quando eu cheguei, né, na vida adulta, né, casei, olhei pro meu marido e falei assim, que a gente leva. É você que vai cuidar de mim agora, né? Meu pai me cuidou bem. Meu pai cuidou de mim, agora você que vai cuidar. Ou seja, eu me pego nessa necessidade ainda de me desdobrar mais, de ser um pouco mais independente. Eu percebo essa necessidade, né? Meu pai cuidou com todo carinho, né? Minha mãe. Mas essa super proteção, né? Esse super cuidado pode não fazê-los desenvolver nessa resolução de problemas. Resolve, porque tem adolescente, né? A minha amiga que eu cresci, filha única, mas a mãe dela desde cedo ela já dormia na casa dos amiguinhos. E cada criação é diferente, né? E ela cresceu, ela ia para São Paulo, ela ia para tal lugar assim, eu ficava, gente, ela é mais nova que eu. Gente, que independência, que lindo. Eu não tenho coragem. Eu falava assim, né? Então, hoje, quando eu olho, eu falo assim, ainda tem coisas que eu ainda preciso desenvolver como mãe, que eu sou mãe, mas ainda não sou perfeita, né? De forma nenhuma. Então, é nesse lugar ainda que eu me pego, olhando para os meus filhos, falando assim, eu libero, né, e o meu esposo, né? Meu esposo já é mais liberal. Ele, com 12 anos, ele ia para casa da avó dele, lá em Santa Luzia. O homem é mais objetivo, né, gente? Eu não, eu sempre tenho ali, né, colado ali na minha mãe, ali no meu pai. E aí, hoje eu me pego pensando, deixo ir? Não, deixo ir. Senhor, oro o tempo todo, Pai, né, para que o Senhor guarde, porque tem coisas que não estão no seu controle. Também a gente tem que ver o seguinte, para você liberar hoje o seu filho para determinados lugares sozinhos, é perigoso. Exatamente. Então, o mundo hoje também é diferente, né? Eu quero que minha filha seja independente, e aí não pode, vai. Tem que ter equilíbrio. Calma, né? né? Exatamente, né? A gente tem esse cuidado, né? Isso faz parte do ser mãe, ser pai, né? Dessa maternidade, dessa paternidade. Esse instinto de proteção é natural e é certo, né? Faz parte. Porém, o excesso, né? Que a gente tem que trazer esse lugar de equilíbrio, né? Mas é uma jornada, gente. Criar filhos é uma história. Quando eles crescerem, eles vão falar com você, igual eu já falei para minha mãe, né? Muitas vezes minha mãe diz, não, eu não errei, não. Não, mãe, aquela vez e tal. Eu imagino que eles vão crescer, vão falar assim, mãe, você lembra aquela vez? Pois é, mãe. É mesmo? Meu filho achou que eu estava fazendo tudo tão certo. Mas não tem como. Não tem um quadro perfeito. Manual. Existe exatamente. Eu acho que é você tentando fazer a base do amor, tentando não, né? Colocando o amor de verdade na base.
E também ensinar os filhos da gente a autorresponsabilidade, porque Exatamente. hoje em dia se coloca muita culpa no outro, né? Eu sou assim, eu estou assim porque conta fulano, você fez, porque o outro fez, mas você também tem que ter a sua responsabilidade. Quem conduz a sua vida é você própria e você tem as suas escolhas. Então você pode escolher estar bem, mesmo estando mal. Né? Você pode escolher. E eu acho que isso tudo são critérios, são valores, né? Que vão ficando e eles vão desenvolvendo para a vida. Essa fase adulta, você é responsável, o outro é responsável até quando você era dependente. Você cresceu, amadureceu, agora você é responsável por suas emoções, né? Você agora vai reconstruir o que se houve algum trauma, né, na infância, ou se houve alguma experiência, alguma limitação. Hoje é total minha responsabilidade me tornar uma mulher independente como eu almejo. Né? Eu não vou colocar a culpa nos meus pais, né? Não, né? Essa questão. Nenhuma. E se eles hoje erraram, o desenvolvimento né? Se errou. Então agora eu vou tentar mudar assim de forma que eu possa não repetir os erros. Exatamente. Que a gente não precisa de errar para aprender. A gente aprende com o erro do outro, né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, que eu levo para minha maternidade, é a questão de buscar entendimento. Né? Primeiramente na Bíblia e depois sempre pesquisar sobre o assunto, ouvir sobre o assunto, tirar uma conclusão sobre aquele assunto para que eu possa estar... É como se fosse uma matéria e depois tem a prova, né? Os exercícios são diários, né? Verdade. Mas eu estou sempre buscando uma forma de melhorar, né? Essa questão, o máximo que a gente pode fazer é ter um coração voltado como mãe para melhorar sempre. Nunca falar, não, você não tem razão, eu sou a mãe aqui, né? Sempre reconhecer, não, eu vou melhorar, eu quero melhorar, né? Eu acho também que uma outra estratégia interessante para a gente utilizar com os nossos filhos é mostrar que eles têm que ter um senso crítico, né? Então, ver algo, eles têm que checar se aquilo dali é daquela forma mesmo, não aceitar do jeito que vem, né? Questionar, principalmente se for de uma fonte assim duvidosa, vamos dizer assim. Então, não é só você discernir, né? Ensiná-la a discernir as coisas. Discernimento, a ter o discernimento e a ter o senso crítico. Porque isso vai ajudar eles a saírem de muitas situações desagradáveis que eles podem evitar para não ter problemas futuros. Até mesmo fazer, eles e pra gente, né? Fazer momentos de família, né? Por exemplo, se você pega livros ali de charadas, coisas assim que são cognitivas, que ajudam, né? Senta em família, começa a brincar, faz jogos ali que trabalha essa cognição, né? Ao mesmo tempo trabalha a cognição deles, trabalha também a união entre a família. Então, você acaba tirando eles dessa questão do celular, das telas, né? Das telas, e ainda traz unidade, brincadeiras, né? A gente sempre aproveita quando a gente está até ocupado mesmo ali, mexendo, fazendo algo com as mãos. Se a gente não está pensando em nada, os filhos estão ali, a gente começa a brincar de palavras com A, aí todo mundo começa a falar com A. Aí B, aí começa. E assim, você acaba criando um vínculo, uma memória, e você acaba construindo neles essa estrutura que eles vão levar para a vida, né? Como você disse, o senso crítico, né? Essa questão de discernir ali as coisas, né? Vem tudo do ambiente da casa, né? Desse ambiente do lar. Bom, meninas, estamos chegando ao final do nosso pod. Eu acho que assim, mães, vocês são capazes de tudo. Acho que o amor, ele é transformador e Deus nos deu essa missão de ser mães. Então, se ele nos capacitou para isso, é porque a gente dá conta. De repente, você está passando muita dificuldade com os seus filhos, você não está sabendo como lidar. Não desista deles nunca, porque as pessoas lá fora às vezes não acreditam, mas se você acreditar, eles podem melhorar e com certeza vão ser pessoas extraordinárias e às vezes você mesmo duvida do seu próprio filho, mas não duvide não, dê a ele força, dê a ele amor, mesmo ele não entendendo, não compreendendo, persista. Eu acho que uma das nossas missões como mãe também é ser persistentes.
e aí Deus vai abençoar, e com certeza vão ser adultos que vão respeitar a família e as pessoas como um todo. Acho que é isso. E trazer muita alegria também, né? Muita alegria, muita alegria. Verdade, é verdade. Eu quero também deixar uma mensagem. Mães, observem muito seus filhos, sejam observadores, não deixem que eles passem desapercebido de vocês. Cada habilidade deles, se você perceber neles uma habilidade, trabalha isso neles, né? Porque isso vai dar para eles prazer, vai dar sentido para a vida, né? Eles vão descobrir aí a identidade deles, né? Se ele gosta de futebol, conversa com ele sobre isso. Se ele gosta de ler, de leitura, converse sobre isso. Se a sua moça gosta de mexer com coisas, maquiagem, tente conversar com eles sobre essas coisas. Entre um pouco, né, no mundo deles. Eu sei que é corrido, mas chegue nesse lugar, ofereça para eles as coisas, né, sobre a vida de forma prazerosa, de forma alegre, né? Que eles não tentem descobrir uma alegria fora de casa, né? Que eles sejam satisfeitos no ambiente familiar para que eles consigam na vida, né? Até entregar isso aos amigos, aos convívios que eles têm, ser pessoas completas, né? Crescerem plenos. Então, observem seus filhos, extraia tudo aquilo que é bom neles, tudo que você perceber que é bom, externa, coloca para fora. Aquilo que você precisar, ver que precisa alinhar, você alinha. Né? Então, a base aí disso aí vai ser tudo sempre observar eles. E você, como disse, né, a Fabíola, vocês conseguem, nós conseguimos, é possível, né? A maternidade é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? E vale a pena ser mãe. É verdade. Eu agradeço a Deus por isso. Então, meninas, muito obrigada por vocês terem participado do nosso podcast. E fique ligado, a gente vai trazer outras novidades, outros temas. Espero que vocês tenham gostado. Segue a nossa página, acione o sininho, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que tem outras mães que vão ouvir essa nossa roda de conversa aqui e vai orientar, vai ajudá-las no que elas estiverem precisando com relação à criação dos seus filhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Até mais.